teatro é sempre um grupo de pessoas, mas eu fazia, geralmente eu era a diretora do teatro, mas a minha irmã e a Conceição sempre tinha que ser a atriz principal. Então, elas criavam os personagens e eu tinha que aceitar. E elas aí desenvolviam o personagem. Então, a história era meio em cima das conversas e dos personagens que as crianças, ela e outras crianças, inventavam. E também de acordo com o número de pessoas e com se eram meninos ou meninas, conforme quem estava ali e que estava participando, então fazia o personagem. Então não tinha um texto, não tinha uma história pré-estabelecida, era de acordo ali com quem estava no grupo. Porque na pintura eu podia criar os personagens, eu pintava sozinha, então eu criava todos os personagens e punha no palco, que é na tela, e aí eu podia construir as coisas do jeito que eu quisesse. Então tinha sempre, a minha pintura tem muitas pinturas que tem a ver com o teatro. Agora, no teatro propriamente, a gente sempre, eu fazia os cenários, eu escolhia, pintava, desenhava os cenários, as roupas, a gente escolhia. Então, a gente estava sempre mexendo em tudo. E era uma coisa que praticamente era uma criação coletiva, todo mundo dava palpite. Então, não era uma coisa específica, vamos fazer de tal maneira. No Hotel Elite, tinha uma sala bem grande, logo na frente, uma sala bonita, toda que tinha umas paredes pintadas e tal. Então, nessa sala, as pessoas, depois do jantar, sentavam para conversar, tinha mesinhas e cadeiras, também era lugar onde se fazia jogos de baralho, outros tipos de jogos, enfim, era o lugar onde as pessoas se reuniam. E aí, como a turma que vinha em julho era mais ou menos a mesma, todo ano, o mesmo grupo, então tinha uma amiga chamada Conceição que vinha e gostava muito de teatro. E aí a gente se juntava com ela e aí outros amigos que se juntavam e a gente inventava uma história e tinha um aniversário da Conceição. Então, na metade de julho, a gente fazia sempre a festa de aniversário. E a festa de aniversário era um espetáculo de teatro. Então, a gente fazia os ensaios e o hotel permitia que a gente pegasse todas as cadeiras, fazia uma plateia e na metade do salão era o palco. Tinha um pianista, do seu Moacir, que geralmente nos acompanhava, tocando música, mesmo durante o teatro. E ele também estava sempre tocando música nesse lugar, mas ele fazia parte do nosso espetáculo. E as mães deixavam, ajudavam nos cenários, nos figurinos. E com isso a gente passava grande parte das nossas férias ensaiando esse espetáculo e depois apresentando. Além disso, tinha um outro teatro que a gente fazia também, que era lá no fundo do quintal do Hotel Elite. Bom, o Sem a Prado começou em Cambuquira com uma exposição que eu fiz. Mas o Sem a Prado de Américo fazia teatro. E os espetáculos que nós fizemos lá em Américo, a gente trouxe para Cambuquira. Então, a maioria das coisas que foram feitas no teatro, no palco do Sem a Prado de Cambuquira, foram criadas em Américo e transferidas para cá. Então, teve os corais, o teatro que era sobre a Inconfidência Mineira. Então, tinha coral, tinha vários aspectos da Inconfidência Mineira, poesia e tal. Então, nós criamos tudo em Américo, inclusive os atores vieram de Américo para se apresentar aqui. Então, o que houve aqui foi uma apresentação. Depois teve um outro teatro infantil que nós fazíamos nas férias de janeiro. Teve uma ocasião que choveu muito e em janeiro as crianças se reuniram lá todos os dias durante o mês
e nós fizemos também alguns espetáculos, mas aí eu já tinha trazido o cenário e aí tinha texto tal, e tudo veio já pronto e o figurino tudo pronto. Aí a gente adaptou com as crianças daqui, mas inclusive as roupas tinham que ser mais ou menos do tamanho de quem estava aqui, porque não dava tempo de fazer outro, porque era só um mês. Então, praticamente, nós apresentávamos aqui o que a gente já tinha feito lá. Mas teve um curso de teatro aqui. Escolas de Cambuquira tinham algumas pecinhas que eles bolavam na escola e eles nós já fizemos várias apresentações dessas crianças com as professoras aqui no palco. Bom, Teatro na Mosca eram oficinas rápidas, né? 4 dias, uma semana no máximo, então era tudo muito rápido. Então, algumas pessoas daqui de Cambuquira que se reuniam com os professores que vinham de fora, a turma lá da UFSCar de São Carlos e outras pessoas que vinham para fazer oficinas, e aí me lembro da Isabela participando dos espetáculos, e outras pessoas aqui de Cambuquira. Então eram mini peças feitas rapidinho em 4 dias, e algumas delas eram gravadas em vídeo, não tinha que ser alguma coisa relativa a cinema. Não, aquáticos, não. No nosso tempo eram chamados, as pessoas que vinham de férias chamavam-se veranistas. Não, essa palavra aquática era um questionamento que eu fazia. Eu falei, mas é veranista se a gente vem no inverno? Qualquer um que vinha de fora era veranista. Tinha até, por exemplo, futebol do veranista contra os da terra, tinha basquete, tinha várias competições, que tinha o festival de competições esportivas de julho,